Então, a nossa leitura de leite foi justamente esses dois vídeos, né? Um que fala do plano de aula da diversidade cultural do Brasil, né? Essa diversidade cultural no Brasil, que é um conteúdo que a gente deve falar desde sempre, desde a educação infantil e vai se perpetuando, né, até a faculdade, porque a diversidade cultural é um tema que vai e que vem, de certa forma, modificando muito, né, a nossa cultura. Com o passar do tempo ela vai se modificando, ela vai ganhando mais força. Então é um tema que a gente deve falar sempre, principalmente, né, por termos regiões do nosso Brasil, né, tão diferentes e culturas tão diferentes, né? A gente tem uma cultura, né, de cada região do país, de uma forma de viver e de pensar diferente da outra, né? Um jeito de falar, um jeito de vestir que é diferente. E essa diversidade de falas, né, não é só de falas, não é só de costumes, não é só de pensamentos, não é de crenças. Temos diversidade de crenças, temos diversidade de religiões, né? E isso a gente vai falar também quando a gente mais para frente, a gente for falar da identidade cultural de Santa Luzia. Porque a gente não pode deixar jamais de falar e de abranger a cultura da nossa cidade. Até porque esse mês de junho, né, infelizmente as nossas festividades juninas elas foram canceladas porque no momento não é possível, né? O principal no momento é zelar pela nossa saúde, mas estamos vivendo um período de junho onde, se não fosse a pandemia, a nossa cultura, né, as festas juninas estavam no auge, né? Certamente o nosso arraiá já teria acontecido. Então é a nossa cultura de Santa Luzia, a cultura da nossa cidade. A gente vai falar mais um pouquinho mais à frente sobre, né, as culturas sobre os movimentos culturais que existem na nossa cidade. Então, analisando os vídeos aí, a gente pode entender, né, e observar as características de cada indivíduo, as características pessoais, físicas, e a gente entende que são características diferentes. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, né? E a gente precisa, para que a gente possa conviver de uma forma harmoniosa, respeitar essa identidade pessoal de cada um, né? Assim? Então analisaremos também, a gente analisa, vendo o vídeo, a gente analisa também, né, a leitura do livro, né, que a gente vai analisar também ainda durante essa semana, da Menina Bonita do Laço de Fita, que para mim representa muito bem, né, falando de forma bem criança, bem infantil, essa diversidade cultural, né? O respeito à cor, o respeito à raça, até porque antes de eu ter uma cor, antes de eu pertencer a uma raça, eu sou humana e pertenço à raça humana, independentemente de ser vermelho, amarelo, verde, né? Independentemente da cor, nós somos seres humanos, temos direitos, né, que devemos respeitar, os direitos de cada um. E antes de eu ter uma cor, de pertencer a um grupo, né, de pertencer a uma sociedade, eu sou um ser humano. Então, no final do vídeo tem uma frase muito interessante, né, do primeiro vídeo da diversidade cultural do Brasil, que diz o quê? A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e com as igualdades, né? Assim, nós vivemos num mundo onde muitas vezes o outro não respeita o jeito de ser da outra pessoa, né? Temos um Brasil de diversas caras, temos um Brasil de diversos gostos culinários, né? E é preciso respeitar, né, essa diferença, né? Como a canção do segundo vídeo diz, que ser normal é ser diferente. E antes de sermos de uma cor, como Tivoneide acabou de dizer, somos seres humanos. Pertencemos a uma raça humana.
né? Que devemos respeitar de forma carinhosa, de forma amorosa. Então, essa diversidade cultural, essa identidade cultural vem nos ensinar muito sobre isso. Temos 5 dedinhos, como Tivoneide já dizia na sala e ainda costuma dizer, mas nenhum tem o mesmo tamanho, todos têm a sua importância, né? Para a mão que pertence ao braço, o braço que pertence a um corpo humano, e que cada partezinha, cada órgão que temos dentro de nós, é preciso funcionar direitinho para que os demais também funcionem. Então é assim que a gente deve aprender a conviver com o outro, respeitando o espaço, o tempo do outro, esse ser diferente de mim, né, mas que não me faz ser melhor do que o outro, tá bom? Então devemos ser iguais da diferença, tá certo? Essa é a mensagem que a tia deixa hoje. Devemos ser igual na diferença. Então você não é igual a mim, eu não sou igual a você, e assim a gente se gosta e assim a gente se respeita. Então essa é a mensagem de hoje que Tivoneide deixa, né? E quer que você reflita aí junto com seus familiares, né? Eu tenho certeza que você é diferente dos seus irmãos, e aí dentro da sua própria casa a gente tem uma diversidade de educação. É a mesma educação, o mesmo ensinamento que sua mãe dá a um, ela dá ao outro, mas aí você absorve de um jeito, o outro já não absorve de forma diferente. Às vezes você é mais compreensivo, entende que sua mãe está falando para o bem, mas o outro já é mais teimoso, o outro já teima, o outro já não desobedece, mas isso não lhe faz melhor do que o outro não é pior do que você. Não, aí tem as diferenças. É preciso argumentar e fazer com que o outro entenda que o que a mãe está falando, o que o pai está falando é para o bem dele. Aí com o tempo, né, às vezes com uma simples conversa, o outro consegue entender que aquilo que a mãe está falando, né, é preciso respeitar, é preciso dever a ela e fazer com que a obediência aconteça. Então essa semana, como Tivoneide já falou, a gente refletiu aqui os 2 vídeos que Tivoneide apresentou, que vem falando sobre identidade cultural, né, diversidade cultural. Então durante essas 2 semanas a gente vai falar sobre isso. Então de novo Tivoneide agradece, pede também. Eu estou esperando as fotos de alguns coleguinhas no grupo que não tem, porque Tivoneide está tentando fazer uma coisinha para postar no grupo. Eu não vou falar porque é surpresa, e surpresa é surpresa, né? Assim? Então eu estou aguardando ainda. Quem não enviou a foto, envia, tá bom? E vamos tentar fazer um esforço para que vocês me respondam, me dando o retorno das atividades, tá bom? Porque às vezes a tia tá postando na hora certa, mas o retorno você só vai me dar às 6, às 7, né, às 8 horas da noite. Até no domingo tá mandando atividades que eram para ser sido feitas durante a semana. Então, assim, vamos fazer um esforcinho para que essas atividades sejam mandadas para a tia durante a semana e no dia que o vídeo é postado, que a videoaula da tia é postada, tá bom? Porque tia tá avaliando não só o coleguinha, né, mas tia também tá avaliando o compromisso, a tia, as coordenadoras da tia, a direção da escola que me cobram e eu cobro a vocês esse compromisso, tá bom? Então Tivoneide agradece o carinho, agradece a parceria, né? Agradece por todo esse envolvimento que mesmo através dessa telinha Tivoneide está conseguindo obter algum retorno. Não são de todos, e é por isso que eu chamo a atenção daqueles que não estão me dando retorno, e para aqueles que estão me dando retorno, parabéns. Obrigada, é o meu muito obrigada, é o que eu tenho a dizer. Obrigada por tudo, por essa atenção, tá bom? Tudo isso é para o seu bem, tudo isso é para garantir que o seu direito à educação continue sendo respeitado, e tia não tá medindo esforços para isso, tá bom? Um beijo, Tivoneide se despede com a mensagem de sempre, um beijo, um abraço caloroso, fiquem em casa, saiam o mínimo possível, se amem e amem quem está do lado
de vocês que são sua família. Um beijo e fiquem com Deus.